O Denis, eu respeito tanto o trabalho dele, quando eu tive uma lesão na mama, ele que viu para mim, eu só confiava nele para ver o tamanho é nosso entrosamento. Denis, tu queres que eu comece pelo cuidado paliativo? Pode ser, Sarita, pode seguir a Tá. tua ordem aqui, eu vou Assim, passando, eu vou essa é uma passando. aula que eu fiz, mas na verdade ela é mais um esqueleto, porque acho que tem algumas coisas sobre drogas, algumas coisas mais técnicas que eu acho que não vale tanto abordar aqui agora, que vocês vão encontrar, né, em outras literaturas, e talvez valha mais a pena a gente falar mais sobre conceitos, talvez até tirar dúvidas, talvez seja mais efetivo, né, para que eu possa sanar as dúvidas que vocês tenham, e falar um pouquinho de mama, porque ambos são conteúdos bastante extensos, né, Denis? Uhum, uhum. Então, eu me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, fiz residência médica lá também em clínica médica e na sequência de oncologia clínica, e fui para o mundo trabalhar, e senti necessidade de tornar um pouco mais técnico um conhecimento, que eu acho que é um bichinho que a gente às vezes nasce com ele dentro da gente, que é o cuidado paliativo, e eu achava que tinha isso em mim, desde sempre, desde a minha formação da faculdade ainda, e tive ideia de fazer isso de forma mais técnica, me especializar mais nesse sentido, e aí fiz pós-graduação em cuidado paliativo. Vou apresentar um pouquinho uma aula para vocês, que eu espero muito mais que ela cause encantamento do que propriamente gerar um conhecimento propriamente dito. Aqui, deixa eu ver se eu não consigo ir passando, Denis, deixa eu ver aqui. Aí, bom, o termo palio... Eu vou passando para ti, tá, Tá, Sarita? Eu já tô obrigada, acompanhando. Denise. O termo pallium vem do latim, paliativo vem do pallium, né? Latim significa manto ou capa protetora, que era um manto realmente que os guerreiros usavam na época das cruzadas, e ele era muito símbolo de proteção, né, proteção contra o frio, contra as intempéries, as dificuldades. Então, o cuidado paliativo, esse termo surgiu mais nesse sentido, de acolhimento do ser humano, independente da sua doença. É aquele cuidado em que a gente, às vezes, não se preocupa tanto com a doença, mas sim com o doente, com o que ele está sentindo. Pode passar, Denis. Aí, só um adendo eu queria fazer aqui, que vocês vão começar a ver na nova literatura dois termos, cuidado paliativo e cuidado de suporte. Na verdade, eles são o mesmo nome, são dois nomes diferentes para a mesma coisa. Se tem uma roupagem nova falando em suporte, porque muitas vezes o termo, e vocês vão observar, e talvez já tenham observado isso na prática de vocês, que o termo paliativo carrega um certo estigma, né, de final de vida, de abandono terapêutico, daquele paciente que nem o próprio médico mais quer saber, não tem mais nada para fazer. Pode passar. Nós já temos, inclusive, alguns estudos mostrando que substituir o termo paliativo por suporte diminui a rejeição, né, do cuidado paliativo. Isso faz que, em geral, com que o cuidado paliativo tenha uma melhor aceitação tanto pelos outros colegas, né, da equipe, quanto pelos próprios pacientes e familiares. E, em geral, isso possibilita a implementação mais precoce do cuidado paliativo. Muitas vezes, nós mesmos, nós médicos, temos uma ideia errada de chamar a equipe do cuidado paliativo quando o paciente está em época de final de vida. Isso é terminalidade, isso não é cuidado paliativo. Eu lembro que logo que eu fiz a pós em cuidado paliativo lá em Cachoeira, tinha as avaliações da oncologia. Eu nunca trabalhei só com cuidado paliativo, mas ficou muito comum me chamarem para fazer cuidado paliativo. E, infelizmente, não foram poucas as vezes que eu fui chamada ao leito para ver pacientes que estavam em gaspem. Eu já não podia fazer mais nada por esses pacientes ou pela família. O paciente estava literalmente indo a óbito. Então, que a gente entenda que o médico paliativista, ele não é coveiro. Ele vai, tomar a Deus, pegar um paciente que esteja com a performance boa para melhorar a qualidade de vida, para trabalhar a terminalidade quando lá na frente ela surgir. Tanto o paciente quanto a sua família. Pode passar, Denis. Aqui eu queria fazer um parênteses de uma pessoa que para mim é uma inspiração, como mulher, como médica, eu acho que para todos nós, como médicos,
Ela foi uma pessoa extremamente disruptiva. A Cicely Saunders foi uma das precursoras do cuidado paliativo no mundo. Nasceu em 1918 e morreu em 2005 de câncer de mama no hospital que ela mesma fundou. Pode passar. Essa senhorinha tão simpática, ela era tão disruptiva. Eu sou assim uma admiradora do que ela fez. Acho que a gente tem que olhar para o que ela fez. Para vocês terem uma ideia, ela tinha 20 anos na época da guerra e ela cursava a faculdade de Filosofia, Política e Economia. E isso numa época em que a gente sabe que as mulheres, no máximo, aprendiam a ler, né? Porque a função da mulher na sociedade era casar e ter filhos. E aí, quando aconteceu a guerra, ela se sentiu muito chamada a ajudar. E ela pediu para ir para a guerra e ela se tornou enfermeira para cuidar dos combatentes de guerra. Eu não sei especificar muito bem ao longo do trabalho dela lá, ela teve algum ferimento no dorso, e isso dificultou que, enquanto enfermeira, ela fizesse os cuidados que exigiam mais força física dela, como banho, troca de decúbito. E ela queria muito seguir ajudando as pessoas, então ela retornou à Inglaterra e ela se tornou assistente social para seguir ajudando as pessoas. Dentro desse contexto, ela achou que ainda era pouco. Enfermagem e assistente social, ela queria ainda fazer mais, ela queria aliviar a dor das pessoas. E então, aos 39 anos, ela se tornou médica. Pode passar. Eu acho que volta onde? Aí. Tem um paciente em especial que foi cuidado por ela, que é digno de nota do que aconteceu. O David Tasma, ele era um judeu polonês, refugiado do gueto de Varsóvia, ele era garçom, e ele tinha um câncer de cabeça e pescoço avançado, ele faleceu aos 40 anos. Ele se tornou paciente dela, e depois, em algum momento, ele foi transferido de hospital, e ele pediu que ela seguisse indo visitá-lo, e assim ela fez. E eles se tornaram muito mais que paciente e médico, eles se tornaram amigos. A Cicely Saunders falava muito com ele e ouvia muito dele enquanto paciente a ideia de fazer um local que depois se nomeou hospice, que seria o local onde pessoas na condição dele receberiam um cuidado integral. E aí aconteceu uma coisa muito bonita e até um pouco simbólica, que ele morreu e ele não tinha família, e ele deixou o dinheiro dele para ela. E ele pediu que esse dinheiro servisse para comprar a primeira janela do hospice. Pode passar. O que é um hospice? Um hospice é muito mais do que um espaço físico. É um meio do caminho entre um hospital terciário de alta complexidade e ele também não é a casa do paciente. Ele é aquele local especialmente feito para um paciente que, às vezes, em domicílio, não vai ter os seus sintomas adequadamente manejados, mas que ele também não precisa estar dentro de uma instituição fria, pouco aconchegante, e que não vai acolher ele na magnitude dos seus sintomas. Então, é um meio do caminho. É uma frase dela, de uma entrevista que ela deu, a partir do momento em que o hospital especializado afirma não podemos fazer mais nada para realmente curar essa doença, você precisa de ajuda competente para controlar os resultados da doença e para dar a você o melhor da vida a melhor vida possível. Pode passar. Então, em 1967, ela fundou o St. Christopher's Hospice, que ainda existe em Londres. Esse foi o primeiro hospital do mundo a adotar todos os princípios do cuidado paliativo, que seria o alívio da dor. E aqui, quando a gente fala em dor, a gente fala em dor total, e eu não falo só em dor física. A atenção integral, considerando o corpo, a questão psicossocial e espiritual envolvida na doença e no adoecimento, e o apoio à família / cuidadores, porque a gente cada vez mais vê, e vocês devem presenciar isso aí, que muitas vezes quem cuida do paciente não é a família, às vezes é um amigo, é um familiar mais distante, ou mesmo um cuidador, que inclusive acaba muitas vezes se envolvendo emocionalmente com o doente. Então, aí está o St. Christopher's, que existe até hoje, e ele não é apenas um local, mas ele é uma filosofia.
É uma forma diferente de ver e de tratar o paciente. Nesse hospital, ela faleceu. E eu acho, converso muito sobre isso com os meus alunos aqui, que eu acho que quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente entra com uma ideia um tanto arrogante de que a gente vai salvar todo mundo. E a gente entende que a morte é algo que não vai acontecer na nossa vida enquanto médicos, que nós não vamos perder pacientes, porque a gente é competente, a gente estuda, a gente tecnologia, e aí a gente começa a ver a morte como uma derrota, e isso é um grande erro, porque isso, no momento que a gente enxerga a morte como uma perda nossa, como uma falha nossa como médico, a gente corre um risco muito grande de começar a fazer obstinação terapêutica, que são medidas, né, às vezes usando recursos de alta complexidade, alto custo, num país pobre como o nosso, e esses recursos não necessariamente vão melhorar a qualidade de vida e nem tempo de vida. Eles muitas vezes vão servir exclusivamente para corroborar a nossa arrogância de que a gente está mantendo alguém vivo, mas que tipo de vida é esse? Esses dias eu estava, inclusive, assistindo uma aula do Dr. Castilho, que foi presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos por 2 anos. Ele é intensivista, mora em Porto Alegre, é um cara fenomenal. Ele estava comentando que cerca de 60% dos pacientes que a gente coloca na UTI, ou seja, a UTI de um hospital é o lugar mais complexo que nós temos para colocar alguém. E a nossa ideia, quando a gente coloca alguém na UTI, é que a gente vá dar suporte para que aquele paciente reverta uma situação muito grave. Às vezes, esse paciente vai precisar de intubação, sedação, droga vasoativa, hemodiálise. A gente usa tudo que a gente tem de mais complexo e mais caro para restabelecer. Teoricamente, a UTI não é lugar para levar ninguém que tem pouco tempo de vida, ninguém que não se propõe restabelecer para a sociedade. E ele estava comentando um dado que eu achei impressionante, que cerca de 60% dos pacientes que saem da UTI, depois de uma semana mais ou menos de estadia, não voltam de forma a se integrar plenamente na sociedade, ou por sequela física, ou sequela cognitiva, ou ambos. Enquanto nós médicos temos que pensar o quanto talvez a gente superindique a UTI, porque a gente às vezes, né, quer simplesmente fazer tudo que dá pelo paciente. E o tudo às vezes é colocar ele num lugar que muitas vezes a gente não precisa mais ficar manuseando e nem lidando com uma família difícil. É muito comum a gente ver um médico que tem dificuldade de falar com morte, sobre morte, com os familiares, com o próprio paciente, ele conseguir passar a bola adiante colocando o seu paciente na UTI. Né? Até às vezes colocamos familiares numa situação inadequada. Vocês querem que a gente faça tudo, né? E o tudo é colocar na UTI, mas aquele paciente tem indicação médica de estar na UTI, porque quem tem que definir isso é o médico, não é a família. Esse peso é muito grande para a família que está abalada, que não tem o conhecimento técnico para opinar sobre uma decisão tão difícil. Pode passar, fiz um parênteses aqui. 2 frases dela, uma frase dela que eu gosto muito faremos tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte, porque a gente vê principalmente dentro da oncologia, que é a área em que eu mais atuo, muitos pacientes que apenas sobrevivem até o óbito, e a gente tinha que tentar que eles vivam até o dia da morte dele. É uma coisa muito marcante na história, na filosofia da Cecile e do hospice, que o paciente seja protagonista da sua própria história até o último momento, enquanto ele tiver autonomia, inclusive trabalhando as suas diretivas antecipadas, o que ele quer, o que ele deseja, qual o grau de invasão ele autoriza que a equipe médica faça com ele. É muito comum a gente ver paciente que está em cuidado paliativo na sua casa, e às vezes o oncologista, e aí me incluo também, a equipe médica como um todo, o paciente não tem uma diretiva antecipada, o paciente não tem algo por escrito, e aí o paciente para, e a família chama SAMU. O que o médico do SAMU, que assim como todos nós é treinado para salvar, vai fazer quando ele chega e vê alguém parado? Ele não sabe sobre a história, às vezes, daquele paciente, às vezes não dá tempo de saber. Ele vai reanimar, ele vai entubar,
ele vai colocar numa ambulância, ele vai às vezes colocar esse paciente numa UTI. No momento que esse paciente foi entubado, ele morreu para a família dele. No momento que ele entra para dentro da UTI, ele está usando um recurso de alto custo para aumentar o seu tempo de sofrimento. Às vezes era algo contrário à sua vontade. Isso, na verdade, é distanásia, é morrer de forma errada. Pode passar. Então, vamos para o conceito, agora que eu terminei a parte que é coração minha nessa aula, que é meu amor pela Cecily Saunders. Então, o cuidado paliativo foi pela primeira vez definido em 1990 e foi um conceito revisitado em 2002, 2017 e 2020 pela OMS, que é uma abordagem, e aqui um parênteses importante, multidisciplinar, nunca é só do médico e nunca é só de um médico. É uma abordagem multidisciplinar que promove a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. E nós não estamos falando aqui mais só de doenças incuráveis. Por exemplo, um paciente com diabetes tipo 2, ele ainda tem a chance, às vezes ele tem sintomas que direcionam ele para o cuidado paliativo, a doença está afetando de forma importante a sua vida. Ele é candidato a cuidado paliativo? Sim, ele é. Digamos que esse paciente promova uma maravilhosa mudança de vida no seu estilo de vida e ele fica curado do seu diabetes. Ele pode sair do cuidado paliativo? Pode. Então, isso era uma ideia muito errada, né? Não errada, é algo que se modificou. Então, o cuidado paliativo não é exclusivamente para quem está destinado a morrer daquela doença, tá? Pode passar, Denise. Requer a identificação precoce, e aí a importância do encaminhamento precoce, avaliação e tratamento da dor e dos outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Pode passar. Eu quis trazer esses dados para que vocês tenham uma ideia sobre números. No Brasil, 75% mais ou menos das mortes que nós temos atualmente são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós temos, em primeiro lugar, as doenças do aparelho circulatório, no Brasil e no mundo ainda, o câncer não é a maior causa de óbito, AVC, infarto, nós temos também as doenças respiratórias, diabetes e também o câncer. Isso dá mais ou menos 700 mil pessoas que morrem ao ano no Brasil de doenças crônicas não transmissíveis. Daí se infere que a maior parte dessas pessoas que morrem de doenças crônicas não transmissíveis teria indicação, sim, de cuidado paliativo. E quantas vezes é oferecido para essas pessoas? Quantas vezes essas pessoas sabem da existência, né, do cuidado paliativo? Tanto no privado quanto no SUS. Pode passar. No Brasil, esse dado é de 2022. Nós tínhamos em 2022 250 serviços autodeclarados de cuidado paliativo. E aí vocês vejam o perigo desse autodeclarado, porque a gente não tem ainda algo de critérios, assim, eu posso me juntar aqui com a minha nutri, com a minha assistente social e dizer, nós somos um serviço de cuidado paliativo. Posso. Então, a gente entende que esse autodeclarado, na verdade, nem são serviços completamente equipados, adequados, com qualificação adequada, né? Mais de 50% das equipes está no SUS, em primeiro lugar no Sudeste, depois no Nordeste, em terceiro lugar no SUS. Isso representa cerca de 10% do que seria o necessário. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um crescimento muito grande do cuidado paliativo na época do governo do Eduardo Leite, quando ele era prefeito de Pelotas, com um programa chamado Melhor em Casa, se não me engano era o nome, que consistia basicamente em entender que, inclusive do ponto de vista econômico, era mais vantajoso deshospitalizar. Quanto custa um paciente que está ocupando um leito do hospital, físio, fono, nutri, solução endovenosa, dieta do hospital, fralda, equipe? Quanto custa manter esse paciente com uma equipe, né? Não que ele fique desassistido, mas uma equipe um pouco menor,
mas que a família também entre nesse cuidado, sem contar a satisfação do paciente de estar na sua casa, porque nenhum hospital, por mais bonito, luxuoso que seja, é tão aprazível quanto o nosso próprio lar. Pode passar. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que está muito na... Cuidado paliativo esteve muito na moda, esteve mais na moda uns 2, 3 anos atrás, e era aquelas reportagens lindas, né? Um casal que queria casar na igreja e que daí alguém estava para morrer, e a equipe de saúde se juntou e fez o casamento na igreja, e fez o casamento no hospital, e sai no Fantástico. Do paciente tal, que tinha um cachorrinho, ele era morador de rua, e aí levam o cachorrinho visitar ele. Isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito romântico, só que o cuidado paliativo é muito mais do que isso. O cuidado paliativo não é para ser bonitinho. E uma coisa que mudou muito na nossa sociedade, talvez na época dos avós de vocês, mais, dos meus avós, nem avós de vocês, vocês saibam de histórias de que alguém faleceu em casa. E hoje em dia, quem que vocês sabem que faleceu em casa? Porque parece que nós começamos, a nossa sociedade começou a ter medo de que as pessoas morram dentro de casa, como se fosse uma falta de assistência. Todo mundo que morre tem que morrer dentro do hospital. Vocês já pensaram nisso? Que hoje em dia ninguém pensa em alguém morrer dentro de casa, porque a gente não sabe mais lidar com a morte, nem a própria sociedade, nós médicos também não somos preparados de forma adequada para isso. A maior parte da vida do paciente em cuidado paliativo, ela não acontece no hospital onde foi feita a reportagem, ela acontece na unidade básica de saúde. Como que está a unidade básica de saúde preparada para receber esse paciente? Como é que está a comunicação do oncologista do serviço de alta complexidade com a UBS? Onde ele vai pegar a receita de morfina? O médico da UBS tem receita amarela? A maioria, aqui, pelo menos a maioria não. Como é que está o acesso desse paciente ao opioide quando ele não está dentro do hospital? Ele tem dinheiro, ele conta com ONG? Às vezes a gente tem que fazer processo para eles pegarem pelo Estado, e às vezes o Estado não tem a medicação para fornecer. Então, todos esses questionamentos para ver o quanto a gente está engatinhando. Foi criado há mais ou menos 1 ano a Política Nacional de Cuidado Paliativo, que foi um grande passo, sim, mas como muitas coisas nós temos no SUS, muito linda no papel, muito linda, perfeita no papel, mas que a gente ainda não vê se efetivar na prática do nosso dia a dia. Pode passar. Para quem é indicado cuidado paliativo, importantíssimo isso, porque muitas pessoas pensam assim, cuidado paliativo é para quem tem câncer, é para velhinho. Errado. Então, crianças, adultos e idosos com doenças graves, crônicas, progressivas ou terminais. E uma coisa importante, a indicação do cuidado paliativo, ela independe do estágio da doença ou da expectativa de vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu como oncologista, estou cuidando de uma mulher jovem com câncer de mama. Qual é o momento de eu encaminhar essa mulher? Ela está super bem, ela está ativa, está terminando o mestrado, tem 2 filhos. A doença está causando sintoma nela que eu não consiga, como oncologista, organizar? É momento de mandar para o cuidado paliativo. Não é assim, bom, agora eu acho que ela vai ter 6 meses pela expectativa, agora eu vou mandar para o cuidado paliativo. Vocês vejam o quão cruel é para um paciente. Eu tenho pacientes que eu acompanhei por 8 anos. Chegar num determinado momento e dizer, bom, dona fulana, eu lhe cuidei até agora, eu conheço, né, seu esposo, seus filhos, o sobrinho, eu sei que nasceu não sei quem, eu conheço todo mundo da família, eu conheço o nome do cachorro, do periquito, mas agora eu não vou mais fazer químio, então eu vou te entregar para cuidar um outro colega, né, tudo de bom para ti. E eu entrego ela para um outro colega, que não conhece a história dela, porque eu não entreguei ela antes, porque eu não dividi ela antes, porque eu não permiti tempo para que esse colega fizesse o mesmo vínculo especial. E vocês imaginam o quanto é difícil para um paciente confiar em quem vai conduzir a sua morte. Tem que ter muita confiança, tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito entrosamento para que tu se sinta confortável com alguém que vai segurar na tua mão nesse momento. É o momento mais difícil e mais solitário. E às vezes eu falo isso para a família, ninguém vai falecer junto.
A morte é uma coisa muito solitária, é só ela que vai falecer, só o paciente. O quanto ele tem que confiar em quem vai conduzir. E como confiar se você mal conhece a pessoa? Então, que a gente entenda de não postergar esse encaminhamento. Então, é indicado para pessoas que têm câncer, doenças cardiológicas, neurológicas, pulmonares, renais, doença renal crônica em hemodiálise, um DPOC severo, demências, doenças neurodegenerativas, insuficiência cardíaca, câncer, enfim, pode passar. Quando indicar, idealmente já o diagnóstico. Obviamente, a gente não pode fazer, por exemplo, no meu caso, um oncologista, conhecer um paciente na primeira consulta, um tumor de reto metastático, e vomitar em cima dele todo esse diagnóstico tão pesado, tudo numa primeira consulta, e ainda dizer, vou agendar o senhor com cuidado paliativo. Às vezes a gente precisa de tempo. Às vezes, num segundo momento, ele vai entender sobre a sua doença. O paciente precisa de tempo, assim como a criança não consegue aprender sobre o que é sexo aos 5 anos, e as perguntas vão amadurecendo conforme ela vai crescendo, quem tem filho sabe disso. Eu não posso pegar um paciente que tem uma doença incurável ou muito grave e entender que ela vai ter maturidade, suporte emocional para lidar com todas as informações. A gente tem que ter delicadeza para que o paciente possa ir nos indicando quando ele está pronto para ouvir as coisas. Mas, obviamente, quanto mais precoce, maior o benefício e mais tempo a equipe vai ter para desenvolver um vínculo satisfatório com o paciente e com a família. E uma coisa muito importante que a gente entende, bom, fez cuidado paliativo, daí morreu, acabou. Não. O cuidado paliativo feito de forma adequada, como se faz nos grandes centros, nos hóspices, a equipe do cuidado paliativo segue, depois do óbito do paciente, monitorando e prestando auxílio aos familiares. Existem, inclusive, grupos de apoio, porque é mais fácil fazer isso em grupo, né, para trabalhar o óbito, porque nós temos o luto complicado. Essas equipes conseguem, uma semana depois do óbito, estamos lhe ligando, porque hoje faz uma semana da passagem do seu familiar, gostaríamos de saber, né, enfim, se o senhor está bem, identificar depressão, ideação suicida, poder dar suporte a tempo, não simplesmente teve o óbito, lavei as minhas mãos e aí vida que segue para o cuidador, como tu bem entender. Muitas vezes aqui nós vamos ter luto de crianças, né? Como essas mães lutam com perder um filho, como se reerguer depois um filho, e essas pessoas devem seguir sendo nosso objeto de cuidado ainda. Pode passar. Equipe mínima, nós não temos equipe máxima, porque sempre cabe mais, né? Em cuidado paliativo todo mundo soma. Mas a primeira coisa que vocês entendam é que não existe cuidado paliativo sem equipe. Né? Não existe eu-equipe, eu sou médica, eu faço cuidado paliativo, não, existe uma equipe. Uma coisa muito importante que nós, talvez o curso às vezes tem essa questão de incutir na gente que o médico é o líder, né, das equipes. Dentro do cuidado paliativo não tem líder, ninguém está na frente. É como uma linha de colegas que estão todos perfilados na mesma linha. Ninguém ali é melhor ou mais importante. E todos que estão ali vão ser necessários para o paciente em algum momento. Em determinado momento, o capelão ou o sacerdote, ou seja lá qual for a espiritualidade desse paciente, vai ser mais importante do que o farmacêutico que manipula a quimioterapia dele. Vai ser mais importante que o médico que está manejando dor, mas o paciente está com dor total, ele precisa do psicólogo. Vai ser mais importante, às vezes, o nutri, porque vai dar a última refeição, que é uma refeição de conforto. Então, que a gente tenha essa ciência, que a gente não tenha o rei na barriga, que a gente trabalha em equipe. Nenhum membro é mais importante do que o outro, né? Mas, enfim, a equipe mínima, médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Sem isso, fica muito difícil trabalhar o cuidado paliativo. Pode passar. Acho que passou mais, Denis. Acho que pulou, mais ainda, mais. Acho que 2 para frente. Acho que é a próxima, hein? Próxima. E mais uma. Outros profissionais
Ali, acho que agora tu vou. Pode deixar, Denis. Ali a gente estava falando da equipe mínima, mas assim, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, voluntários, capelão, dentistas, né? Quem trabalha com saúde bucal, para paliar dor, paliar mucosite, importante. O quanto é importante às vezes, o paciente poder voltar a ter o prazer de se alimentar com o que ele gosta, porque um estomatologista fez laser na sua boca. São pequenos detalhes que a equipe como um todo é que faz a grande diferença realmente para o paciente. Importante isso que vocês aprendam, que o tratamento modificador da doença, no meu caso, quimioterapia, rádio, imuno, etc e tal, no caso de insuficiência cardíaca, as drogas, né, tratamento otimizado para ICC, ele e o cuidado paliativo não são antagônicos, inclusive eles podem e devem coexistir. Inclusive, em cuidado paliativo, se sabe que o paciente que recebe cuidado paliativo, ele consegue receber por mais tempo o tratamento modificador de doença, porque ele se mantém mais nutrido, ele se mantém mais ativo, provavelmente ele vai conseguir ser exposto a mais tempo em tratamento modificador da doença do que se ele ficar fazendo só quimioterapia, né? Ou é químio ou é cuidado paliativo. Não, pode ser ambos, eles coexistem, eles são sinérgicos, na verdade. E uma coisa importante que a gente vê muito, inclusive médicos confundirem, cuidado paliativo com terminalidade, né? O paciente terminal é aquele que falta muito pouco tempo para o óbito. Paciente em cuidado paliativo, pelo menos dentro da onco, é aquele paciente que tem uma doença grave para a qual eu prevejo muitos sintomas ou não prevejo cura. Terminalidade é um outro termo. E é muito importante a gente cuidar assim. Uma vez me pediram para fazer um fluxograma para paciente paliativo que chegasse no pronto-socorro. Em primeiro lugar, eu fiquei aterrorizada, porque eu pensei na minha cabeça, a ideia deles era que tivesse assim, chegou alguém que é paliativo, e isso o oncologista ia colocar no prontuário. Abriu lá, seu fulaninho é paliativo. Eu fiquei imaginando que ia botar uma caveirinha no computador do plantonista, é paliativo. Qual é a chance que vocês acham desse paciente? Não, esse é paliativo aqui, ó. A médica lá colocou, bota ali na maca, vê se tem morfina e pode começar a infusão. Vocês acham que isso não acontece? Isso acontece. Acontece, vocês talvez já tenham visto ou vão ver acontecer. O cuidado paliativo para um paciente que está perto da terminalidade é completamente diferente do cuidado paliativo daquela paciente jovem que tem câncer de mama, que fez químio, evoluiu com infecção de trato urinário, chegou séptica por uma pielonefrite. Mas ela é paliativa, nós vamos colocá-la na UTI porque ela está com sepse. Sim, porque ela tem um prognóstico de viver anos. Mas vale a pena colocar na UTI? Está correto colocar na UTI, mesmo sendo paliativo? Neste caso, sim. O paciente vai receber condutas completamente diferentes dependendo do momento da doença em que ele está vivendo e também dependendo das suas preferências pessoais. Por isso é muito perigoso fazer um fluxograma para paciente em cuidado paliativo. Não existe isso, você sempre vai estar errado. Precisa ser individualizado. Os principais sintomas, e assim, a partir daqui eu deixo a aula um pouquinho aberta para vocês, porque depois aqui eu trato um pouco de dor, que é uma coisa que eu gosto muito de tratar, mas os principais sintomas que a gente deve paliar, dor, fadiga, sintomas digestivos, principalmente náusea e vômito, sintomas respiratórios, principalmente a dispneia, depressão, ansiedade, delírio, perda de apetite e caquexia. Inclusive se diz que quando o paciente está na terminalidade, e ele tem tão pouca força que ele quase não consegue verbalizar, a gente deveria fazer apenas 2 perguntas para ele. Tem dor e tem falta de ar. São os principais sintomas que nos levam a ter condutas de maior impacto. Muitas vezes a fadiga, numa época de final de vida, a gente não vai conseguir organizar muita coisa, mas paliar dor e paliar dispneia é muito importante. Essa aula, a partir de agora, eu falo algumas coisas sobre dor, sobre escala da dor, princípios importantes do tratamento da dor e alguns medicamentos. Não sei, Denis, o que tu acha interessante em relação ao tempo que nós temos, né? Eu também não quero que fique uma aula enfadonha, mas que tu me direcione, ou eu abro para perguntas sobre isso, fico por vocês.
Não, eu acho que vai tocando, Sarita. Vai Então, tocando, tá. porque é uma parte assim que a gente não tem dentro do nosso currículo aqui, eu não sei como é que é o currículo da Unipampa, né? A gente não tem uma área específica, uma disciplina específica de cuidado paliativo, mas a gente tem a inserção do tópico dentro de algumas áreas, né? Então, como eu não tenho certeza de como é abordado isso, eu acho que é importante ter a tua visão como oncologista que trata diretamente com a terminalidade de uma forma mais direta até do que outras especialidades para que tu possa nos passar também. Eu estou aprendendo junto contigo aqui, entendeu? Estou aprendendo Bom, contigo. eu comentei isso com os meus alunos, que ficava muito feliz em ver. Eu sempre gostei de cuidado paliativo, sempre gostei de poder ajudar pessoas muito graves, porque eu percebia em alguns professores e alguns colegas médicos que esse paciente se tornava menos interessante, que esse paciente recebia menos atenção. E aí eu pensava comigo, a pessoa está no momento mais difícil da vida dela, né? Que é o momento perto dela ir embora. O quanto é importante ter alguém que simplesmente não te deixe sozinho nesse momento. E às vezes a gente nem consegue resolver tudo. Mas só do paciente saber que ele tem um médico que vai estar ali até o último momento dele, isso já alivia muito. A gente ouve os pacientes dizendo isso. E quanto é importante, eu, enquanto aluna, não tive nenhuma aula sobre cuidado paliativo. Tive alguma noção de paliativo dentro da geriatria, com uma pessoa, uma professora muito especial que depois fez cuidado paliativo, mas eu, quanto aluna, não tinha uma cadeira que era cuidado paliativo. Que bom que os alunos de agora estão tendo, né? Porque eles vão cuidar depois da gente, quando a gente estiver velho, né, Denis? E eles vão cuidar de nós melhor. Né? Mas a mesma coisa foi comigo. Bom, eu não sei como é que foi contigo na Federal de Santa Maria, mas praticamente saúde coletiva a gente não teve, né? Eu tive, acho que eram duas cadeiras ali, uma que até o Moacir Scler, que falava mais ali da história da saúde pública e tal, mas a própria organização do SUS a gente acaba aprendendo realmente na prática, né? Foi assim comigo, foi assim com a Sarita, acho que quem trabalha mais diretamente com o SUS vai aprendendo mais na prática, mas que bom que agora, até por orientação do Ministério da Educação, que o tema, né, de cuidado paliativo ele foi introduzido em todos os currículos, né? Então, pelo menos algum encontro para falar, né, para ter essa discussão que a gente está tendo hoje, né, isso é necessário, né? É necessário que a gente discuta isso. É, Eu comento de uma forma um pouco mórbida, assim, né, Sarita? Lá no terceiro semestre, quando eu dou a patologia geral, né? Quando a gente começa a falar ali das causas de mortalidade e tal, eu digo, olha, a gente é uma amostragem, é uma amostragem com os nossos vícios da nossa população. Então, aqui, ó, um terço de nós vamos morrer de infarto, né? Vamos morrer de causa cardiovascular, outros vão morrer de neoplasia, de doença respiratória, e por aí vai, né? A gente também, assim como a nossa sociedade, a gente não pode se desvincular da nossa sociedade. A nossa sociedade de hoje é uma sociedade que todo mundo pensa que vai viver até os 120 anos, saudável, sem ruga, né, magro, e comendo o que a gente quer, se mandando, e acho que não vai morrer nunca, né? Não vai ter sabe, problema de saúde. tinha uma paciente que uma vez falou para um professor meu, ela era muito debochada, ela tinha uma doença muito avançada, e aquilo dava para ela aval para falar o que ela quisesse, eu achava ela ótima. E ela dizia assim para o professor: o senhor sabe que a única diferença entre eu e o senhor é que eu já descobri o meu, o senhor ainda não. Então, ela era uma graça. E é muito interessante, acho que a gente, isso eu sempre digo para os alunos, a gente aprende muito quando a gente realmente ouve os pacientes. Eu lembro uma paciente muito querida, que até o rostinho dela está no final dessa apresentação, foi quem mais me ensinou sobre cuidado paliativo. Ela era muito debochada, assim, uma pessoa muito bem-humorada, e ela foi quem mais me ensinou sobre como ser paliativo do ponto de vista de paciente. E aí eu indiquei uma vez para ela o site Paliativas para ela ler. E eu disse: aí, tu gostou do site? Não gostei. Eu acho que só pessoa rica tinha que morrer de câncer. Se, ai, não fala isso, tu é uma pessoa tão boa, sei que tu não sente assim, por que tu tá falando isso? Ai, Sá, ela me chamava de Sá. Ai, Sá, assim a pessoa resolve, né? Aí percebe que vai morrer, aí faz bucket list, né? E a lista dos desejos. E ela quer ir para Paris, ela quer conhecer o padre Fábio de Mello, ela quer escalar e faz.
E eu que sou paliativa, comprei uma viagem ali para Tramandaí, gastei tudo na viagem, não tenho dinheiro nem para tomar o Vonal, vou até lá vomitando, não é romântico. Então, o quanto realmente ser paciente paliativo, né, o quanto a gente ouvir eles e realmente entender onde é que tá os buracos, né, do nosso tratamento, é tão interessante, é tão gratificante. Essa paciente fez mais por mim do que eu por ela. Ela talvez nem saiba isso, mas ela me engrandeceu muito mais do que eu fiz por ela. Que a gente tenha humildade de ouvir o paciente. Uma dinâmica muito interessante que eu fiz, primeiro dia do cuidado paliativo, eles pedem para a gente entrar e estava todo mundo muito bem arrumado, era a primeira aula, pediram para a gente tirar os sapatos. E aí já foi aquela comoção, um tá com chulé, um veio com sapato bonito, outro não. E aí pediram que cada um de nós escolhesse um sapato que achasse bonito e andasse pela sala. E aí 2 lições a gente tira disso que eu acho que se aplica perfeitamente no cuidado paliativo. Quando eu coloquei uma sandália, eu disse, olha, essa sandália aqui é uma sapatilha baixinha, acho que a pessoa que andou devia ter andado o dia todo e está cansada, então colocou um sapato mais baixo. Ele não é novo, está meio gasto, mas está muito bem limpo. É um sapato muito bem cuidado. A pessoa que fez isso, ela se importa com o autocuidado dela. Fui pensando como era a dona daquele sapato através do sapato. Mas a verdade é que aquele sapato me apertava. Ele tinha uns lugarzinhos assim que tinha laceado para o pé dela e que não era para o meu. E aí a segunda coisa que a gente aprende é que a gente só realmente sabe como é o sapato do outro quando a gente usa, né? Às vezes os pacientes chegam para assim, eu não vou fazer químio, não, perdeu o cabelo. E eu fico pensando, nossa, perdeu o cabelo, né? Ela sabe que é um triplo negativo, gente do céu, a sobrevida em cima. Fico, né? Louca, o oncologista fica maluca. Como assim não fazer? Como não fazer? Não perder o cabelo. Só que, na verdade, eu não estou olhando com o olho dela. O que ela pensa sobre perder o cabelo? Será que ela tem medo que o marido vá deixar ela? Será que ela lembra de alguém muito próximo a ela que fez quimio, perdeu o cabelo e morreu logo depois? A gente não olha o mundo com o olho do outro. E não é sobre nós. Quando a gente está na frente do paciente, é sobre ele. Tirar uma mama. Penso eu que se eu tivesse que tirar, eu lidaria bem. Mas a verdade é que eu nunca tive que tirar. Não é minha. Como é para essa mulher? Eu vivi com uma aluna uma situação muito, muito constrangedora para uma paciente, que a paciente foi ser examinada pelos alunos e a paciente tinha uma cicatriz cirúrgica da mastectomia. E assim, doutor, eu fico com vergonha porque eu fiquei meio mutilada, eu me sinto deformada com essa cicatriz. E a aluna, muito bondosamente, quis ajudar a senhora, disse assim, a senhora deveria ter orgulho, isso é a sua cicatriz de guerra, é porque a senhora é uma guerreira. O paciente olhou para ela e disse assim, eu não queria ser guerreira, eu só queria ser feliz, eu não queria ter tido essa doença. Então, para a gente tirar um pouquinho a chave que não é sobre nós. Pode passar o próximo, Denis. Então, dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável e desta forma individual e não questionável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Ela é tão importante que ela é considerada o 5º sinal vital. Inclusive, quando a gente chama um paciente para fazer, né, uma avaliação, por exemplo, chega um paciente de primeira consulta, muitas vezes eu não consigo fazer uma consulta adequada se eu não tirar a dor desse paciente. Já me aconteceu de receber paciente com tanta dor, de encaminhar ele para a equipe da enfermagem, tratar a dor, vai atendendo alguém e depois essa pessoa volta, porque às vezes ela não vai conseguir nem verbalizar direito, tamanha é a sua dor. Então, é uma experiência única e individual. Ela tem que ser levada em conta a história do paciente, seus aspectos sociais e culturais. Nós, mulheres, temos muito mais uma cultura de aguentar a dor física do que o homem por mais tempo. O homem geralmente aguenta dores mais fortes, mas a mulher aguenta por mais tempo. Dependendo da própria cultura, né? Se às vezes é uma imigração italiana, uma imigração alemã, qual é a história que essa pessoa vive em relação à dor. Nós temos também a dor total. Já vi muitos pacientes contarem que alguém disse assim, mas é claro que tu tem dor, tu tem câncer, como se quem tem câncer fosse obrigado a aguentar dor, que isso faz parte do jogo. Eu já vi equipe de saúde dizendo, esse aí vai ter dor porque tem câncer, quer dizer, é uma coisa que nós não precisamos tratar, e se tem câncer também porque, né, deve ter merecido, deve ter feito alguma coisa.
Eu acho isso muito triste, assim, eu sempre digo, os meus pacientes não estão num presídio, não são bandidos. Eu tenho pessoas que são maravilhosas, são meus pacientes, são seres humanos incríveis. Não entender que a dor é castigo, não questionar a dor, porque às vezes nós temos limiares diferentes para a dor, e aí às vezes alguém diz assim, mas eu não teria dor para isso, então essa pessoa não pode ter. Não se questiona a dor, dor se ouve e se acolhe, não se questiona nunca. Pode passar. Então, nós temos, assim, só para dividir, a dor, ela pode ser nociceptiva, neuropática ou mista. A dor nociceptiva, ela pode ser somática ou visceral, né, subdividida assim. A dor neuropática é quando envolve dano, né, ou doença em sistema nervoso central ou periférico, como, por exemplo, neuropatia periférica, pela químio, pelo diabetes, compressão medular, por exemplo, por algum tumor, e a dor mista, que quando une características das duas, que é a mais comum nos pacientes oncológicos. Aqui a gente tem uma escada analgésica da dor. Isso foi criada pela OMS lá por 1980. E apesar de ter muitas limitações hoje em dia, ela ainda é um plano de partida para nós. Ela divide a dor como leve, moderada e intensa. Isso é importante porque a gente vai titular, né, a dor do paciente, começar um tratamento e depois a gente precisa reavaliar essa dor. Quando isso aqui foi criado, não existiam muitas coisas no sentido de intervencionismo, né, como bloqueio de nervos, infiltração, não se levava tanto em conta a radioterapia, enfim. Então, ela tem essas limitações, mas ela ainda assim é algo para a gente partir dela. Pode passar. Os princípios do tratamento da dor, isso aqui eu acho super importante, porque eu vejo na prática que isso é feito errado muitas vezes. Sempre, se possível, pela boca. Se acessível, a via oral é a preferencial, seguida da via transdérmica, hipodermóclise, que infelizmente não é todos os locais que se tem equipe treinada para fazer. Via endovenose subcutânea, obviamente a via muscular para tratar dor oncológica, principalmente quando crônica, não é a mais indicada. Pode passar. Pelo relógio, super importante isso. E eu tento explicar assim para os pacientes, acho que é uma forma que me ajuda muito a explicar. Às vezes a gente dá dipirona, a dor do paciente alivia com grama de 6 em 6. Aí o paciente diz assim, tá tendo dor? Sim, mas é que eu tomo remédio, daí quando passa o efeito volta a dor. Eles não compreendem, e aí eu tento explicar para eles. Eu sempre digo assim, olha, se tiver uma dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona e vai passar 6 horas, o efeito vai passar. E provavelmente a minha dor de cabeça não vai voltar, porque eu não tenho nenhum machucado no meu corpo, eu não tenho lesão orgânica causando essa dor. Pode ter sido uma tensão muscular, pode ter sido ansiedade, enfim, o que for. A gente tem que explicar para esses pacientes que muitas vezes eles têm lesão em órgão, eles têm lesão óssea, eles têm doença peritoneal, eles têm ascite, eles têm derrame pleural, eles têm alterações anatômicas que causam dor. Isso quer dizer o quê? Que o remédio vai passar 6 horas e a dor vai sim voltar. O que isso quer dizer? Que ele não deve tomar o remédio baseado na dor, mas baseado no relógio. Então, que ele não espere a dor voltar, porque tu já pensou, alguém toma medicação, 6 horas depois está com dor, aí ela toma outra, espera um tempo, vou ter que tomar outro. Mais, às vezes, 40 minutos, 1 hora. Se ela for fazer isso ao longo de 24 horas, quantas horas com dor esse paciente vai ter? Né? Além dos horários fixos para dor, é importante a gente falar para o paciente sobre as doses de resgate, porque nem sempre a gente acerta a dor na primeira vez, isso precisa ser ajustado. Cada medicação é diferente, cada paciente tem um limiar diferente para a dor também. Pode passar. Pela escada analgésica, então a gente tem que entender que um paciente com dor 10, não dá para dar tramadol, não dá para dar Paco. A gente tem que saber usar ela e classificar a dor de forma adequada para usar o armamento adequado. Só com uma classificação adequada a gente consegue planejar o uso do nosso arsenal terapêutico. Aí vou falar um pouquinho sobre dor leve. É importante que vocês entendam, dor leve, moderada e intensa,
Geralmente, a grosso modo, muito a grosso modo, a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre dor, é incrível tratar dor, é uma coisa muito gratificante para o médico. Às vezes o paciente muda de feição, só a gente tratando dor. Eu nunca vou esquecer de um paciente que eu recebi lá em Cachoeira, uma primeira consulta, um tumor de reto. Fui ver ele na maca, porque ele não conseguia sentar, e a primeira ideia, quando eu olhei ele e o filho, é que não tinha mais nada para fazer, a não ser cuidado paliativo. E pensei em conversar com o filho, encaminhar ele para cuidado paliativo no município dele, mas não fiquei em paz comigo por decidir numa única vez vendo ele. Pedi para o filho que a gente internasse ele, internamos ele, a gente hidratou, chamou a nutricionista, demos banho, cortamos a barba e tratamos a dor. 48 horas depois eu fui na enfermaria ver ele e eu não reconheci. Eu comecei, seu fulano, onde é que tá? Ele não conseguia sentar, ele não estava mais comendo em casa de dor. Estava bem sentadinho no leito, com os pezinhos balançando, tomando um cafezinho, comendo pão. Ô, doutora, tô aqui, doutora, não me reconheceu? Ele tinha mudado o rosto dele, porque ele tomou banho, ele fez a barba, ele estava sem dor. A gente não tem ideia o quanto viver com dor é algo que mata antes da própria doença. Então, assim, tratar a dor tem que ser prioridade, dar atenção à dor. A gente tem no primeiro degrau os analgésicos não opioides, paracetamol, dipirona, e aí com o porém de que o paracetamol para paciente oncológico que vai fazer uso crônico é complicado a gente deixar isso de forma mais continuada. Paracetamol é a maior causa de hepatite medicamentosa no mundo, porque é uma medicação muito usada. Eu gosto muito de usar dipirona, 1 grama de 6 em 6, eu acho que é uma medicação barata, é uma medicação com poucos efeitos colaterais, de fácil acesso. Ela existe em comprimido de 500, comprimido de 1 grama, comprimido efervescente, gotas, supositório retal, endovenoso, dá para fazer por hipodermólise. Então, assim, eu acho que ela é a vedete do início do tratamento oncológico. Se o paciente passa a sua dor com dipirona, maravilha para nós, 1 grama de 6 em 6 e está tudo bem. Importante a gente entender que nesse mesmo degrau eu posso lançar mão de anti-inflamatório e de corticoide. Importante a gente ter ideia, ter entendimento qual é o momento da doença desse paciente. Eu não vou deixar anti-inflamatório para tratar a dor crônica de uma paciente que tem metástase óssea e que eu imagino que ela vai ter anos de vida, porque não vai poder. Corticoide, uma compressão medular, começa, a ideia depois é retirar. Metástase em sistema nervoso central, começa, a ideia depois é retirar, mas eles são importantes aqui. A gente tem também outros medicamentos adjuvantes aqui, como anticonvulsivantes, antidepressivos triciclos, que podem entrar aqui, além também de medidas não farmacológicas para dor, acupuntura, e aí vai outras tantas coisas que eu não tenho tanto gabarito em falar. Pode passar. Então, a gente tem ali os analgésicos simples, acho que dá para passar, Denise, aí eu fiz só mais um geral sobre doses e tudo mais, também pode passar. E os corticoides. Corticoide, eu acho, só fazendo um adendo, falar um pouquinho dele, a gente gosta muito de usar dexametasona em oncologia, principalmente para compressão medular e para lesão de sistema nervoso central. É uma droga com N para efeitos. Geralmente não usamos de longo prazo, mas ela muitas vezes faz algo que só ela faz no resgatar o paciente. Então, é uma medicação muito usada. Opioides fracos, aqui nós temos o tramadol e a codeína. Cada vez mais, não entendam não usar isso, mas cada vez mais a gente vê um tratamento bem feito para dor com analgésico comum e opioide forte em baixa dose. Por quê? Paco, tramadol são medicações com potência analgésica muito inferior à morfina, à metadona, com para-efeitos não muito diferentes e às vezes com um custo limitante. Eu falo muito isso para os meus alunos, que a melhor analgesia é aquela que o paciente consegue comprar. Porque fica muito bonito a gente, né, ir lá no livro, fentanil transdérmico, bomba de infusão no subcutâneo, e aí tu faz aquilo, coisa mais linda, entrega para o paciente, e o paciente sai dali, e ele não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. A gente tem que lembrar que na maioria das vezes a gente não vai estar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, a gente vai estar numa rede SUS, a gente precisa aprender a tratar dor com o que a gente tem.
E isso é como jogar xadrez. Tu precisa entender qual é o tipo da dor, qual é o acesso àquele paciente, quais são as suas preferências pessoais em relação à medicação. Pode passar. Só dois detalhes aqui para falar para o pessoal. Pode deixar nessa tela. Coisas que eu gosto. Tramadol, uma vantagem dele, tem o gotas. Para tumor de cabeça e pescoço, que eu acho que ainda não é momento de morfina ou metadona, eu tenho a possibilidade de usar ele como solução. Ele tem gotas. Outra coisa que eu gosto de outro analgésico, do outro opioide fraco, é a codeína isolada para tratar dor, para tratar a tosse. Então, esses dois que a gente tem uns usos mais específicos. Pode passar. Vamos para os opioides fortes, que na grande maioria das vezes, até numa dose baixa, eles se casam muito bem, numa sinergia maravilhosa, com um analgésico comum, como o dipirona, e um antidepressivo tricíclico. Por exemplo, morfina, dipirona e amitriptilina. É um trio que, em geral, eu consigo que o paciente obtenha via SUS. Esses dias, inclusive, estava conversando com o doutor Castilho, porque eu lembro que quando eu fiz estágio no cuidado paliativo no clínicas, tinha uma coisa que eu achava fantástica. A gente dava as medicações para o paciente descia dali, pegava na farmácia e ia embora. E aqui o que acontece? A gente vê, acho que aqui, aí talvez Santa Cruz é uma cidade mais rica do que Uruguaiana, mas acredito que não deixa de acontecer isso também, da gente entregar uma receita e o paciente não conseguir comprar. É muito triste quando a gente vê que o paciente começa a voltar ao pronto-socorro porque ele não tem dinheiro para comprar o remédio e ele fica indo ao pronto-socorro para fazer medicação endovenosa, porque ele não tem dinheiro. Às vezes as ONGs ajudam, às vezes as ONGs já não têm mais dinheiro, às vezes a gente preenche toda aquela parafernália de papelada para o paciente pegar pelo SUS e não tem pelo SUS, enfim. Opioides fortes, morfina é a grande vedete, a gente sabendo usar bem morfina e dipirona é 50% dos casos bem tratados. A morfina ela é um analgésico tão importante que todas as doses de equivalência, né, quanto vale, quanto eu tenho que dar de metadona se estava usando tanto de morfina para fazer rotação de opioide. A gente tem a oxicodona, que tem um alto poder de adição. A oxicodona, por toda uma questão de laboratório farmacêutico, em todo um lobby envolvido, nos Estados Unidos ela é liberada, e aqui também com receita controlada, não precisa do chequinho amarelo, mas ela tem um alto poder de adição. Fentanil transdérmico e a buprenorfina também transdérmica. Pode passar. Eu gosto de começar a morfina, eu vou falar mais da morfina, que eu acho que é mais importante, depois a gente não vai entrar muito em detalhamentos das demais. Gosto de começar, e sim, é muito importante explicar para o paciente, existe um estigma muito grande, não só dos pacientes, como de alguns colegas, porque depois se começar a morfina não tem nada mais forte. Não, eu não vou usar a morfina, porque daí é quando está no último. Às vezes o paciente está no último, só que ele não quer usar morfina, porque a morfina vai documentar que ele está no último. Que a gente tente ao máximo tirar esse estigma. A morfina não acelera a morte de ninguém. A morfina simplesmente faz um ser humano deixar de ter dor. Muitas vezes eu vejo a própria família, não, eu falei para ele aguentar, porque não é para ficar usando morfina assim. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa simplesmente vai morrer na mesma época que ela tinha que morrer, às vezes até vai antes, porque ela fica com dor, ela não conversa, ela não assiste televisão, ela não come, ela se movimenta menos, se movimentando menos ela perde massa muscular, massa óssea, faz trombose, faz embolia pulmonar. Então, assim, não tem por que não tratar bem dor. Gosto de começar com uma dose baixa. Eu gosto muito de usar ela gotas, porque eu acho que usar gotas nos dá uma liberdade de dosagem até o paciente achar o seu. Gosto de começar sempre 15 gotas, que seria o equivalente a 5 miligramas, mais ou menos meio comprimido, de 4 em 4 horas. A morfina dura 4 horas. Doutora, mas eu fico bem se eu tomo de 6 em 6. Tudo bem. Doutora, eu fico bem com dipirona de 6 em 6, mas de noite a minha dor piora. Tudo bem, pode usar a morfina só de noite. A dor tem que ser personalizada no seu cuidado. Isso não quer dizer não ter os intervalos fixos, mas a dor não é a mesma de manhã até a noite. A gente vê as dores que a gente tenha, né, de artrose, alguma coisa assim, a dor normalmente piora com o frio, normalmente piora de noite. De noite entra um componente que agrava a percepção da dor, porque aí a casa silencia.
não tem barulhos, não tem pessoa, as pessoas têm medo de morrer de noite, porque elas ficam sozinhas, porque tudo fica escuro, e aí a percepção da dor piora. A morfina de noite ajuda a induzir sono, muitas vezes, nesses pacientes, e eu sempre oriento aumentando a dose da morfina de 5 em 5 gotas, 5, 10, 15, 25. Não existe dose máxima, existe um aumento gradual, respeitando mais ou menos esse intervalo, pensando também em dose de resgate. Uma dica que a gente aprende com o tempo, com os próprios pacientes, nas aulas, é que, por exemplo, o paciente atingiu a sua dose boa, que ele dá uma nota 3 para a sua dor, às vezes a gente não vai conseguir deixar o paciente com dor 0, mas uma dor 3 é aquela dor que tu vai perguntar assim, como é que tá a dor? Bah, doutor, agora que tu falou, eu tenho um pouquinho de dor aqui, mas o paciente nem foi tomar remédio, aquela dor que às vezes alguém pergunta, tá com dor de cabeça? Bah, sabe que eu passei o dia com dor, mas não tomei remédio. Era uma dor que nem mobilizou a usar um medicamento ou a ter uma dose de resgate. Quando você acha essa dose, digamos que seja 40 gotas de morfina por dia, que seria um pouquinho mais do que um comprimido. Eu sempre oriento no última tomada da noite, dar 45, 50 gotas para quê? Uma dose mais gorda de noite, como eu digo, para que passe 4 horas, esse efeito dure um pouquinho mais por ser uma dose maior e o paciente consiga fazer um tempo de sono de 6, 7 horas, para que ele não seja acordado pela dor. Acho que é isso da morfina. Ela é uma droga muito eclética, né? Oral, sonda, gastrostomia, EV, hipodermópsis, subcutâneo, comprimido de 10, comprimido de 30, permite titular todos os outros opioides a partir dela. Uma coisa muito importante, eu lembro de um professor meu que falava uma coisa legal, que dizia assim, se com uma receita, com uma mão tu entrega a receita da morfina, com a outra tu tem que entregar a receita do laxativo. Às vezes, a gente tem que estar sempre preparado para pensar que a gente vai dar uma droga, que o maior efeito limitante dela não é sonolência, é constipação. E aí eu resolvi dor e dei para o paciente uma constipação que, em geral, já existe pela inatividade, pela questão nutricional, pela baixa ingesta hídrica, e aí eu deixo ele ganhar uma dor de um fecaloma. Então, assim, morfina, laxante. Não esqueçam isso. Aí nós temos os medicamentos adjuvantes, que eles podem estar presentes desde o primeiro degrau até o último, e eles podem ir se mesclando ao longo da vida desse paciente conforme for sendo necessário. São medicamentos, então, que não são analgésicos, mas são usados em situações específicas para auxiliar na analgesia. São úteis em qualquer degrau da escada da dor e muito empregados nas dores neuropáticas e crônicas. Pode passar. Aqui a gente tem os antidepressivos, como a amitriptilina, a nortriptilina, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. São medicações, às vezes, muito usadas para fibromialgia, esse tipo de coisa. Pode passar. Anticonvulsivantes, como a gabapentina, carbamazepina, lamotrigina, topiramato e pregabalina também. E aqui a foto dessa pessoa tão especial. Quando eu fui fazer a aula, eu mandei uma mensagem, eu tenho contato até hoje com o filho dela, essa é a Andrea, e eu perguntei para ele, eu posso colocar uma foto dela numa aula que eu vou fazer para os alunos da faculdade? E aí ele me respondeu assim, a nossa estrelinha vai ficar muito feliz. Foi ela quem me ensinou e me fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo cuidado paliativo. Essa gordinha da foto é a minha filha. A Deia era extremamente bem-humorada, ela me ensinou muito a olhar para ela e para os outros pacientes que tinham sofrimentos e fez com que eu conseguisse ter empatia. E ela foi tão importante para mim que eu lembro que quando ela entrou em período de maior terminalidade, a psicóloga me ligou e me disse assim, como é que tá? Eu disse, a Deia, não tu, porque para mim foi muito complicado. Eu vou dizer que ela se tornou tão próxima de mim que quando ela se tornou paliativa e eu tive que conversar isso com ela, eu já gostava tanto dela, dá para se dizer um amor, que eu pensei que eu não conseguiria, e eu pensei em passar ela para minha colega. E eu falei isso para ela, e o que ela me disse, tu me cuidou até aqui, tu não vai ter coragem de me deixar sozinha daqui em diante. E eu fui com ela até o momento do final dela, e sigo com ela, de certa forma, até hoje, porque eu sigo acompanhando a família.
questão de cuidado paliativo era isso. Tá bem, Sarita, é isso aí mesmo, né? Muito bom aprender essa quantidade de coisa contigo, né? Porque muitas vezes realmente a gente vê essa função, né, da oncologia, da gente tentar obter a cura, mas a gente sabe que não é sempre que a gente vai conseguir vencer, né? Doenças mais avançadas, doenças mais graves, doenças que tiveram um tratamento, né, um acompanhamento mais tardio, né, já na sua fase mais terminal, de demora de cuidado, acabam tendo, né, realmente um prognóstico mais reservado. E essas questões que tu falou, acho que fez todos nós pensarmos, né, que realmente, né, eu acho que muita gente acaba não fazendo. Uma vez eu escutei isso numa semana acadêmica, né, mas também, coitado, né, isso aí faz muito tempo, eu fiz esse ano 15 anos de Unisc, e eu devia estar no meu segundo, terceiro ano aqui no curso, e eu estava no final lá, numa semana acadêmica, eu estava sentado lá numa das últimas fileiras, né? E aí o tópico que estava sendo discutido era preenchimento da declaração de óbito, né? E aí o coitado do apresentador, ele falou o seguinte, né? Que ele achava quanto que ele fosse imaginar que em Santa Cruz, no final de uma semana acadêmica, sentado no fundo, ia ter um patologista, porque ele disse que o patologista, ele, por exemplo, ia fazer patologia porque ele não queria preencher um atestado de óbito, entendeu? Como se não tivesse contato com ninguém, assim, entendeu? Então, acredito que até possa ter um fundo de verdade, mas obviamente que não vai. Eu levantei a mão e falei para ele, olha, eu acho que ele era psiquiatra, não me engano era um psiquiatra. Aí eu levantei a mão e disse para ele, olha, eu só na minha residência eu devo ter assinado mais atestado de óbito do que o senhor, porque a gente assina, eu fiz mais de 100 necrópsias na residência. Então, né, posso não ter tido contato direto com o paciente, para não ter aquela perda, pode ser uma defesa, mas realmente, né, eu acho que não são todos os médicos que acabam tendo esse preparo para perder um paciente. A gente vê muitas vezes assim colegas que o paciente chegou assim, embicou naquela parte final da terminalidade e já vai. E nem buscam mais nem informação sobre o paciente, né? O paciente deixou de ser meu, passou a ser lá do cuidado paliativo, né? Para a equipe lá de cuidado paliativo. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade na compreensão disso. Como é que tem sido a tua percepção, assim? Eu acho que isso, pelo menos na minha visão, até a busca, né, por leitura, por livros, né, que mencionam cuidado paliativo, eu acho que ele aumentou depois da pandemia. Como é que tem sido a tua percepção em relação a isso? Eu acho que a pandemia fez com que todos nós, por algum momento, tenhamos pensado em morte, né? Principalmente quando começou ali, antes de ter vacina e tudo mais, a gente, é difícil alguém que nunca tenha pensado, vai morrer todo mundo, ou eu vou morrer. E eu acho tão saudável a gente entender, no sentido não é mórbido, eu acho realmente muito saudável que a gente entenda que a gente vai morrer, porque a gente aproveita mais a vida. Nós, enquanto médicos, eu vejo que a gente se dá o luxo de não se trabalhar. Como que alguém que quer fazer medicina pode se dar o luxo de não saber lidar com morte? Não tem como, tu entendeu? É que nem eu não tem inerente à nossa profissão. E eu acho que a gente tem que saber fazer bem. Não precisa, talvez, saber tudo sobre dor, saber tudo, mas a gente tem que sair do curso com uma formação mínima para assistir quem morre. Uma outra coisa que eu sempre comento com os alunos é a habilidade de comunicação. Eu acho que é algo que mudou muito de um tempo para cá no nosso curso, porque o médico, né, não nem antes da nossa época isso ainda, né, Denis, o médico era uma santidade. Era alguém que estava acima das pessoas, que não olhava na cara do paciente, que dizia umas poucas palavras e jamais poderia ser contestado. Então, o médico tinha muito medo de descer desse pedestal. E eu acho que cada vez mais os médicos estão se colocando próximos ao paciente, estão tendo empatia, se enxergando no paciente.
entendendo que todos nós somos iguais, todo mundo vai morrer igual, independente da riqueza, da posição ou do que tem aqui, e que a gente tenha entendimento do quanto a nossa habilidade de comunicação, isso se trabalha, inclusive na pós e cuidado paliativo, a gente tinha encenação sobre isso. Comunicação de más notícias. Eu pergunto aí para vocês, não precisam me responder, mas assim, pensem na vida de vocês. Vocês já receberam de algum médico a notícia de que um familiar de vocês morreu? Que saiu lá do pronto-socorro, veio o médico, e aí o médico falou para vocês. Vocês já receberam, ou alguém da família já contou, a mãe foi com o vô para o hospital, aí o médico chegou e contou. Vocês notam, por exemplo, para mim, que sou oncologista, não é raro num dia de eu dar 2, 3 notícias de óbito. E aí, naquele dia, eu tenho 20 para atender, eu tenho 2 filhos para cuidar, eu queria de noite na minha aula de dança, eu tenho uma outra aula para fazer, eu queria almoçar ao meio-dia, eu tenho a consulta do Nutri. Como é que eu vou dar a notícia para essas 3 famílias? Isso cabe no meu dia, do ponto de vista emocional? Ou eu vou chegar assim, olha, a gente fez tudo que dava, olhando no relógio, né, porque não quero me atrasar, infelizmente não foi possível, sinto muito, tá? Eu vou chamar a psicóloga e sai. Que tempo a gente tem, que presença a gente realmente, como que a gente acolhe isso? Olha, foi feito todo o possível, nós tínhamos uma doença extremamente grave, já estava causando muita perda de qualidade de vida. Eu nem imagino como deva ser o teu sofrimento, eu sinto muito por ele. Às vezes é 2 minutos a mais. E a forma como a gente fala vai ficar para toda a vida na cabeça dessa pessoa. É como ela vai contar para os seus descendentes, ou, por exemplo, uma mãe que recebe a notícia do falecimento do marido, é como ela vai contar para os filhos como morreu o marido, como o médico falou. Vocês têm noção do quão a gente é importante na vida dos pacientes? Eu falei semana retrasada sobre cuidado paliativo com uma equipe dos técnicos de enfermagem. E aí achei curioso que um deles disse assim, mas isso é médico, é a estrela da equipe. Eu disse, não. Se tu tiver deitado num leito, com a sonda vazando, o lençol todo molhado, fedido de dieta, úmido, e tu vai passar o dia todo ali, o teu último dia num lençol úmido e fedorento, quem que é muito importante? É o técnico que vai ter sensibilidade, não é o técnico que vai pensar assim, aquele paciente está gaspeando, não vou nem trocar o lençol, né? Deixa assim, vai gastar um lençol a mais. Aquela pessoa tem direito de morrer sequinha, morrer com conforto. Isso não é o médico que vai fazer, isso é o técnico de enfermagem que vai lá e vai dar esse conforto. Por isso a importância da equipe, por isso a importância da gente se comunicar. Por isso a importância da gente saber se todos da equipe estão dando conta do ponto de vista emocional, porque faz parte, enquanto a gente tem empatia, vocês vão aprender a dosar isso. A gente muitas vezes chega em casa e não lembra dos pacientes que faleceram, mas às vezes aquele paciente fica na cabeça e no coração da gente por muito tempo. E isso é normal, a gente tem que aprender a trabalhar. Sempre acho que é melhor a gente ter empatia e trabalhar a dose dela do que a gente ser desprovido de empatia. Isso não tem conserto, isso é triste, não tem como remediar. E essa habilidade, né, Sarita, ela tem que ser estimulada nos alunos, né, para a comunicação, e às vezes a comunicação de uma notícia não muito boa não necessariamente passe por um diagnóstico de câncer, o diagnóstico de uma doença mais grave, né? Eu já tive situações assim onde eu dei o diagnóstico de diabetes para um paciente, entendeu? Diabetes, assim, metformina para ti, tratamento oral, que o paciente chorou na minha frente, entendeu? Por quê? Porque ele já tinha um histórico da mãe, computação, perda de função renal, tudo aquilo ali que ele se viu, tá, agora vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem reações até dando diagnósticos que fazem parte mais ou menos do dia a dia e cuja reação, né, dos pacientes pode ser bastante diversificada, né? Só que a gente não vai fugir de dar notícias ruins, infelizmente. A gente procura dar o máximo de notícia boa, né, quando possível, só que, né, não é a nossa realidade absoluta, né? Até
Eu entendo muito, Denis, que a gente tem que aprender a ler os pacientes. E isso é algo que só se consegue fazer com a prática, né? É, Ficando velho na profissão. É uma das coisas boas de ficar velho. Mas, assim, o paciente geralmente nos aponta que tipo de uhum. linguajar e o quanto ele quer aprender, quanto ele quer entender. E Tem o quanto paciente que ele que quer vai ouvir falar com naquele ponto. momento também, né? O quanto que ele quer Exato. ouvir naquele momento. Eu nunca vou me esquecer de um paciente que eu era residente e ele veio para saber o diagnóstico e ele fumava horrores, assim, era um paciente com fechou o diagnóstico de câncer de pulmão. E ele mais ou menos sabia. E ele era um homem grandão, estava sozinho na consulta. Eu nunca vou me esquecer que ele sentou, me olhou e me disse assim: "Não me fala nada, só me diz o que que eu tenho que fazer a partir de agora." Ele não queria ouvir a palavra câncer, porque isso dói, né? E a gente não precisa às vezes que essa notícia seja textual, pelo menos não nesse primeiro momento. Ele só queria saber, eu disse, bom, eu pedi seu tratamento, o senhor vai ali, vai coletar exame de sangue no dia tal, as meninas vão ligar, o senhor vem para fazer a primeira sessão da quimioterapia. Tá bem, obrigada. Era quanto ele suportava ouvir. Uma outra coisa muito comum que eu vejo, que vocês devem viver aí também, que é bem, bem clássica. Esses dias eu atendi uma consulta, tava o vozinho ali, uma filha atrás que me fazia assim, enlouquecida, e a outra virada para a maca, escondida do pai, que chorava copiosamente. É. E o vozinho, assim, coisa mais querida, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu disse, e aí, gurias, o que, que nós vamos fazer, né? Como é que vocês gostariam que eu agisse? É porque ele, né? Eu disse, mas vocês não acham que ele é muito inteligente para não compreender alguma coisa? E tal. Aí eu acabei conseguindo sair da sala, né? Pedir ajuda para os alunos, assim, de uma maneira muito delicada para que ele não entendesse. E a filha falou assim, doutora, não pode contar para ele, porque ele já é deprimido, ele vai desistir de tudo, ele vai querer se matar, ele não vai querer fazer o tratamento. E aí a sinuca de bico que a gente fica, porque assim, das duas uma, eu digo, não, eu tenho que contar toda a verdade, eu sou médica, eu não posso mentir para o paciente, não importa o que tu quer, eu vou chegar lá, eu vou contar, porque ele que é meu paciente, ele tem direito de saber. Nesse momento, eu deixei uma pessoa, deixei uma familiar arrasada, eu perdi uma aliada dentro de casa no cuidado com esse paciente. Como é que é uma outra forma de eu abordar? Uma questão de comunicação. Fulana, eu nem imagino a dor que tu deva estar sentindo. Eu imagino como deve ser difícil imaginar que o vô vai entender a situação. Mas eu me coloco no teu lugar e eu acho que como filha eu ia querer a mesma coisa. E eu sei que tu me entende que eu como médica não posso mentir para ninguém, até porque se eu mentir, eu vou perder a confiança dele. E eu acho até que o vô já está entendendo o que vai acontecer. O que que tu acha, de repente, de eu ir falando com uma palavra mais leve, respondendo só o que ele perguntar? Tu me autoriza? Ah, sim, tudo bem. Eu ganhei uma aliada, eu acolhi a dor dela, porque eu não invalidei o sentimento dela. Tudo que o paciente ou a família sentem é legítimo, não cabe a gente julgar. E aí voltei para a sala e o vozinho estava entendendo tudo. Vô, a gente achou uma manchinha no pulmão. Eu imaginei, isso aí é uma coisa meio ruim, né, doutora? Não é muito boa. E eu vou ter que fazer tratamento de químio? Vai. Tá, doutora. Então tá, se a senhora acha que é melhor fazer, eu vou aceitar. Para ele estava esclarecido. Uhum. Então, assim, a gente tem que ser assim, a gente tem que dar show em comunicação hoje em dia. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida nos alunos cada vez mais para a vida. Faz parte, né, aliás, de todas as especialidades, né, há pouco tava antes com o pessoal do Internato de Saúde Coletiva aqui, que eu faço uns encontros com eles, né, a gente tava falando, né, de profissão, de residência e tal, aí eu falei, olha, vocês não têm noção da quantidade de pepino que eu tenho que ficar resolvendo. Ainda bati na madeira, vou bater de novo, né? Que de vez em quando aquilo que chove de problema aqui que eu tenho que ficar resolvendo, acho que tem um pouco de noção, né, Sarita? De conduta, as coisas assim meio estranhas que acontecem, mas, né, às vezes eu perco uma tarde aqui resolvendo o problema, um turno inteiro resolvendo o problema, ou às vezes eu saio arrasado, entendeu? Às vezes eu recebo casos aqui de paciente ou conhecido, ou então de paciente pediátrico, que não é uma coisa boa tu
dar um diagnóstico de uma neoplasia agressiva ou metastática, né, em criança, ou, né, situações assim. Aí eu paro, né? Hoje ainda não, hoje não aconteceu, mas hoje eu tive que fazer uma pausa estratégica aqui, porque eu já tinha olhado muito caso, aí eu estava sentindo que eu estava cansada e não, encerra, vou olhar amanhã com mais atenção, mas é uma coisa que afeta todas as áreas, né? Então, Tu sabe que teve um paciente pediátrico que nasceu com o Lucas, para quem não sabe, é meu esposo, ele é pediatra, e como a maioria dos pediatras não gosta de cuidado paliativo, né? Eles gostam de vida, não do início, não do fim. E aí, essa criança nasceu com um problema muito grave, iria morrer provavelmente ali na hora do parto, e aí nasceu, e botaram na mãe, e viveu, e levaram para a internação, e deu alta, e a menininha chegou aos 5 anos. E ao longo desses 5 anos, eu nunca tinha visto ela, mas eu participei junto com o Lucas, porque o Lucas pedia muito meu apoio na questão de conversar com a família. Era uma família muito humilde, todo o dinheiro que eles tinham, eles usavam para pagar a Unimed, para que a menina tivesse aspirador, fisioterapeuta, bomba de infusão, toda. Eles tinham um mini hospital em casa. Eles eram tão pobres que eu lembro que no inverno a gente doava estufa no calor, a gente doava ventilador lá de casa, porque todo o dinheiro que eles tinham, eles pagavam o plano de saúde para que ela tivesse acesso ao Lucas e a toda a parafernália que a criança precisava. E aí, de certa forma, para mim, parece que eu conheci essa mãe, esse pai, essa criança, porque eu fui vivenciando esses 5 anos juntos. E aí eu lembro que um dia eu estava no hospital, ali no HCB, estava indo para onco, e ele disse assim, ela foi agora. E eu disse, judiaria, mas enfim, descansou, né? Foi uma trajetória bonita, né, fez a mãe feliz dentro do que ela conseguia. E aí eu pedi para ele, eu posso entrar e dar um abraço nos pais, porque eu me sentia como se eu conhecesse eles. E eu, uma pessoa que acho que lido muito bem com o óbito, que sou preparada tecnicamente para isso, né, me achando a paliativista, e entendi na minha cabeça que o corpinho da criança estava no morgue, né, a Estela acho que tinha uns 2, 3 aninhos, o Bruno uns 6 nessa época, meus filhos. E aí, quando ele disse, não, pode, entra ali, eles já te conhecem, porque eu mandava, às vezes, até roupinha para criança e tal. E aí, para minha surpresa, quando eu abro a porta, a menininha estava ali, o corpinho dela estava ali. E o quanto foi difícil para mim, mesmo já tendo feito onco, já tendo feito cuidado paliativo, já tendo visto tantos corpos, tantos óbitos, ver um pai e uma mãe e um corpinho minúsculo que tinha ido embora. Como é difícil para a gente viver isso. E é algo que não tem como se treinar sem viver. Acho que a gente tem como melhorar através de técnicas a nossa comunicação de más notícias, mas a grande verdade é que a gente tem que estar no jogo, tem que viver, tem que sentir, tem que se modular. É isso aí. Então, acho que é isso, Sarita. Muito obrigado pelo ter aceitado o convite, né? A Isa está colocando ali só para o pessoal preencher o formulário de presença para depois receber o certificado, né? Então agradeço a tua disponibilidade, muito bom te rever, né? Mesmo à distância, assim, já fazia um tempo que a gente não se via, né? Mas acho que é um tópico importante, né? Porque essa parte de cuidado paliativo ainda é muito, apesar de estar ganhando força, de estar mais presente nos currículos, muitas vezes ela acaba sendo abordada, né? Por médicos que não têm uma formação mais direta, assim como tu tem na onco, entendeu? Acabam sendo tratadas assim mais onde a perda não é uma constante tão grande, entendeu? E aí tu trazer essa tua experiência, compartilhar essas tuas histórias com a gente, acho que é muito válido, né? Te agradeço de novo a tua participação aí. Denis, tu é um colega e um amigo que, assim, vai ser muito difícil tu me pedir alguma coisa e eu te dizer que não. Olha, qualquer coisa, porque uma parceria, uma amizade, uma confiança que é muito enriquecedor para mim, né? Tu é realmente um amigo do peito. Eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz de falar sobre isso com alunos de medicina, que talvez essa sementinha, esse bichinho, se já tem em alguém aí, vai fazer com que a pessoa fique se cutucando para estudar mais a respeito disso.
Queria estar vendo as carinhas de vocês. Obrigada pelos que escreveram aqui, fiquei muito feliz. Convido a vocês, se tiverem interesse, eu tenho um Instagram profissional que eu falo muito de oncologia e bastante do cuidado paliativo. Fiquem bem-vindos para entrar, para me mandar mensagens no direct, para discutir casos. Para quem não sabe, quando eu saí de Uruguaiana, eu ia para Santa Cruz, e nesse meio... É verdade, é verdade. Uhum. E nesse meio do caminho acabou surgindo Uruguaiana, estou feliz aqui, mas de certa forma Santa Cruz é um lugar muito querido, até porque o Denis mora aí, e fico à disposição de vocês. Eu agradeço pelo tempo, pela atenção na minha fala. A coisa mais preciosa que a gente pode dar para alguém é o tempo, e vocês me deram um pouquinho o tempo de vocês, então eu agradeço. Alguém quer falar alguma coisa? A Isa quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então tá, pessoal, vou encerrar. Agradeço. Desculpa, cortei. Eu ia só dizer que a gente que te agradece a vocês dois por terem disponibilizado também o tempo, que é o que você disse, que ele é muito precioso. Eu acho que foram tópicos abordados muito bem. A gente sempre precisa... Tem algumas coisas que, por mais óbvias que elas sejam, precisam ser ditas, porque é o que tu falou, elas plantam uma sementinha que a gente nunca esquece. A gente sempre vai... Quando em algum momento no futuro a gente ouvir falar sobre isso, a gente vai lembrar, foi lá que a gente ouviu. Então, foi muito, muito bom. Muito obrigada, então, por ter vindo, por ter aceitado participar. Eu acho que todo mundo gostou muito. A gente estava comentando sobre. E muito obrigada novamente. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Beijo, boa noite a todos. Beijão, Sarita. A gente vai se falando. Vamos. Tá? Abraço para o Lucas também. Pode deixar. Pro, se tu puder ficar uns minutinhos, que eu preciso conversar contigo em particular. Daí, só se tu puder, né? Não, fico. Obrigada.